estrutural, econômico daquilo que Israel tinha se colocado como no seu princípio. Agora, vamos lembrar, né? Já que você está falando sobre Israel, ou seja, a gente está chegando agora em quem é que tem o legado do nazismo hoje, a gente tem que lembrar que essa região da Palestina de hoje fazia parte do Império Otomano, ou seja, era uma outra monarquia que tinha muçulmanos ali, principalmente, completando todo o seu negócio, e que ela é destruída durante a Primeira Guerra Mundial pelo Império Britânico e pelos franceses. Isso é feito por um tratado chamado Sykes-Picot. Aquele cara que fundou o Estado Islâmico, sabe, Bakr al-Baghdad, ele tinha definido que a função do Estado Islâmico era colocar o último prego no caixão da conspiração Sykes-Picot, ou seja, destruir aquele tratado entre Inglaterra e França, duas potências coloniais, tá? E colocar de volta uma espécie, não é o Império Otomano, não, mas é um califado, o mesmo modelo religioso que tinha ali no Império Otomano, tá? E aí ele teria suas regras específicas para lidar com os cristãos, para lidar com os judeus, assim por diante. Quando a gente fala agora em antissemitismo, tem que fazer um tour aqui pelo que você comentou. Você não fala da relação entre Alemanha e sionismo? Porque a Alemanha aqui, então vamos lá, a Alemanha era quem estava apoiando o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Eles eram aliados na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha nazista e o sionismo. Eles tinham colocado ali exatamente a proeminência, a manutenção de um império que já estava se esfarelando, que era o Império Otomano. Quando Hitler assume, eu já falei isso aqui, ele vai lá apoiar o grande mufti de Jerusalém, que é o Al-Banna, um cara que estava lá perseguindo o judeu adoidado em Jerusalém, justamente querendo fazer uma expulsão. Mas qual a relação com o sionismo do Hitler? Qual a relação do Hitler com o sionismo? Como o Hitler era sionista, pelo amor de Deus. Qual é a relação da Alemanha nazista com o sionismo? Você tem que fazer a pergunta, tá? Tá acabando o tempo. Tá, eu vou colocar aqui que a ideia de antissemitismo, então, para te colocar essa pergunta, que você tá falando que ela comum ao cristianismo, uma coisa que não faz o menor sentido, isso não tinha nada a ver com raça, era uma ideia religiosa, ou seja, eu sou cristão, eu não sou judeu, também não sou muçulmano, também não sou ateu, também não sou macumbeiro. O antissemitismo, ele surge justamente com o darwinismo social, ao ponto de que Eric Fögelin... Deixa eu terminar, meu Deus do céu, eu não posso mais falar. O Eric Fögelin escreve um livro chamado Rasse und Staat, que é justamente mostrando como a palavra raça, ela nunca tinha tido este conceito que os nazistas vão começar a usar. Ou seja, essa ideia de você associar judeu a uma raça, ela surge justamente nesse modernismo do século XX. Eu quero que você agora explique como que você consegue encontrar qualquer traço de cristianismo nessa perseguição antissemita, se, por exemplo, você acha que o Hitler tinha algum amor ao cristianismo, sendo que eu estou mostrando aqui, como nas cartas de São Paulo, que o cristianismo, ele era exatamente uma coisa completamente antinazista e sempre foi. Você trata as cartas de São Paulo como se tivesse sido o último documento do cristianismo. A história do cristianismo está profundamente inserida no antissemitismo. Qualquer garoto de 12 anos sabe disso. Qualquer garoto de 12 anos sabe disso. Você é um ignorante, só isso. Não prefiro ser ignorante antissemita. Então, você é um ignorante antissemita, eu tenho não sou. Se você me acusar disso, aí a coisa vai complicar pra você. Porque você tá fazendo uma acusação leviana, estúpida. É o meu tempo? Mas você tá falando estupidez, tá cometendo crime aí. Mas eu gostaria que... Ao negar, eu estou dizendo, eu vou ser muito claro. Ao negar... Acusação grave e estúpida, e eu nego. Ao negar porque não tem argumento que fica falando merda. Antissemita, ao negar o papel antissemita do cristianismo, você está fazendo o jogo da argumentação antissemita. Lamento informar, porque é negacionismo. Agora, eu vou direto ao ponto que eu perguntei e ele não respondeu. Por que ele não pode me responder a essa pergunta sobre a relação entre a Alemanha nazista e o nazismo e o sionismo? Relação entre a Alemanha nazista e o sionismo. Porque uma coisa, Vilela, é a relação entre a Alemanha nazista e os judeus. Outra coisa é a relação entre a Alemanha nazista e os sionistas. Sionismo não é a mesma coisa que judaísmo. Sionismo
é apenas uma corrente ideológica do judaísmo. O judaísmo tinha muitas correntes ideológicas. Uma delas era o sionismo. Qual era a identidade do sionismo? Qual era e é a identidade do sionismo? Quem são os sionistas? Que possuem várias alas, mas fundamentalmente o sionismo defende duas coisas. A criação de um Estado étnico, de supremacia étnica na Palestina, o chamado Estado judeu, é um dos seus princípios. E o segundo, que esse Estado seja construído na Palestina, ainda que na Palestina nós tivéssemos pré-Segunda Guerra uma maioria árabe muçulmana. Então ele é um projeto caracterizadamente racista e colonial, como as Nações Unidas assim o identificaram entre 1975 e 1991. O judaísmo é outra coisa. O antissemitismo é a luta contra os judeus. E, de fato, a Alemanha nazista, o discurso de Hitler, a prática de Hitler, evidentemente, era brutalmente antissemita, se inspirando no que foi a trajetória do antissemitismo europeu, a trajetória da nobreza, a trajetória da burguesia europeia nos principais países da Europa, da expulsão, da perseguição aos judeus, no Ocidente e no Oriente da Europa, conservadora, monárquica, feudal e depois capitalista. Tá? Agora, Hitler, até 1938, Flávio, tinha ótimas relações com os sionistas, porque os interesses de Hitler e do movimento sionista na Alemanha coincidiam. Sabe por que coincidiam, Vilela? Expulsar pra lá. Porque o movimento sionista queria que os judeus fossem levados, fossem seduzidos a emigrar para a Palestina. E houve um acordo entre a Federação Sionista da Alemanha e o governo de Hitler. Um acordo que durou de 1933 a 1938, chamado Acordo Havará. Havará é uma palavra em hebraico para transferência. Por esse acordo, Hitler deixaria os judeus irem para a Palestina, levando seus ativos financeiros, desde que pagassem um imposto de 20%. Esse acordo existiu entre sionistas e a Alemanha nazista. Esse acordo existiu mesmo depois das leis de Nuremberg, que em 1935 institucionalizam o antissemitismo. Mesmo depois que o mundo havia declarado boicote internacional à Alemanha, exatamente por essas leis de Nuremberg. Quem fura o boicote contra a Alemanha nazista por conta das leis antissemitas, veja só, foram os sionistas, a Federação Sionista da Alemanha, que fez esse acordo com Hitler e que usava, por conta desse acordo, esses ativos financeiros que tinham sido transferidos para a Palestina, eles teriam que ser usados para comprar mercadorias da Alemanha nazista. Então, entre o sionismo e a Alemanha nazista, Flávio, houve acordo até 1938. Isso é só um exemplo. São vários os exemplos de colaboracionismo sionista com a Alemanha nazista. Outra coisa é o antissemitismo. Por que eu digo isso? Porque entre o sionismo e o nazismo, como eles são pertencentes à mesma família, embora eles tenham diferenças evidentes, entre o sionismo e o nazismo havia um ponto em comum: o nacional-chauvinismo. A ideia da supremacia étnica. Claro, os alemães não queriam os judeus na Alemanha, mas os sionistas tampouco queriam defender os judeus contra o antissemitismo. Eles queriam que esses judeus fossem para a Palestina. Portanto, o antídoto ao antissemitismo não é o sionismo. O sionismo teve aliança com Hitler. Essa questão o nosso amigo não soube ou não quis responder. 3 minutos para réplica. Você está associando o sionismo a um pensamento meu. Você acha que eu defendo o sionismo com unhas e dentes, falando assim, a direita como um todo, né? Ela é artigo seu. Não foi um título, eu tava dando uma explicação que depois eu desenvolvo. Você pega uma frase, eu adoro quando as pessoas fazem isso, né? Pega uma frase, retira pra lá e começa a dar a interpretação maluca que eles queiram dar. Como eu tava dizendo, foi o que não deu pra completar da última vez, o Eric Fögling, ele explica justamente essa questão no seu livro chamado... Ele era um filósofo conservador alemão. Ou seja, raça e Estado, no qual ele está mostrando como a palavra raça ela nunca tinha sido usada com esse conceito que é dado na modernidade a partir de Charles Darwin. Ou seja, se você quer associar Charles Darwin ao cristianismo, ao conservadorismo ou qualquer modelo ultrapassado, você não vai encontrar. Então o que eu quero explicar aqui é o seguinte: você está falando que o cristianismo ele é antissemita, que ele tem um amplo histórico de antissemitismo. Ora, o cristianismo ele nunca criticou a raça
justamente essa palavra que o Hitler tanto adora, né? A raça judaica. Tanto é assim, Breno, que você mesmo deu o exemplo, ou seja, várias dessas pessoas foram convertidas, quer dizer, a pessoa continua lá com o mesmo nariz judeu e a pessoa vira cristã. Cadê a crítica? Cadê, como eu tô falando, as cartas de São Paulo, quando fala disso, isso... que não é sua? Eu não tô falando de obrigação, que eu tô falando assim, você teve vários momentos em que você teve lutas religiosas ali. Você não tem nenhum momento a questão racial que você colocou aqui e tentou, de uma maneira bastante estúpida, colocar na minha cola como se eu fosse antissemita. E depois foi lá e fez o jogo de palavras. Ah, não, na verdade isso não é antissemita, é que é o jogo dos antissemitas. Ora, antissemitismo é uma coisa que eu desprezo tão mortalmente, Breno, que, como você disse, eu adotei o nome judaico. Eu adotei. Você vai querer me chamar de antissemita dessa forma? Por quê? Porque eu sou árabe, porque eu tenho ascendência árabe? Não faz o menor sentido. Eu tenho um profundo negacionismo histórico. Eu tenho um profundo... E também não sou negacionista. Estou afirmando aqui, tal como você que negou. Na hora que eu começo a citar o programa do Partido Nazista, você fala, ah, mas isso aí é secundário. Como é secundário? É a base. A porcaria da base do Partido Nazista. Aí você não conhece, entendeu? Você não sabe. O antissemitismo... ele surge, ele vira uma coisa racial justamente na passagem do século XIX para o século XX, porque isso não era um conceito que estava lá dentro do cristianismo. Você fica falando, né, o tempo todo, porque o cristianismo ele é antissemita. É a mesma coisa que eu dizer, o cristianismo ele é anti-ateísmo, o cristianismo ele é contra o islamismo. Isso ele é mesmo. Ele é uma religião a religião de Judá. Eu não tenho a menor dúvida, ninguém tem a menor dúvida. Agora você fica associando isso a antissemitismo não faz o menor sentido. Sobre o sionismo que você tá tanto falando aí, né? Agora eu quero colocar... 3 minutos? Terminou. Terminou. Se foram 10 segundos, pode. Se for mais do que isso, não. Quero colocar agora a pergunta. Você não acha que Hamas, que você defende, que começa como um movimento filantrópico e agora vira simplesmente um movimento terrorista, não é justamente quem pegou o nazismo para si? Um movimento que é apoiado pela esquerda no mundo inteiro? Quer responder? Eu tenho você acha que 3 minutos para responder? Você acha que 1 minuto você consegue? Não eram 3 minutos para responder? Não, aqui acabou. Era a réplica dele aqui. Tá, então... Tá bom, eu fico sem. Não, responde 1 minuto. Tá bom, vamos. Não, o Hamas não tem nada a ver com o nazismo. O Hamas é uma organização que luta contra o colonialismo sionista na Palestina. Ele não tem qualquer vínculo, qualquer referência, não é nenhum historiador, nenhuma comprovação histórica, qualquer vínculo a esse respeito. O Hamas é uma organização, você pode criticar ou não o Hamas, mas é uma organização que se formou na resistência à ocupação da Palestina pelo Estado sionista. Isso não tem nada a ver com vínculos ao nazismo. Isso é uma ideia estapafúrdia. É uma ideia estapafúrdia vendida pelo sionismo de que todos aqueles que são críticos ao Estado de Israel e contra a colonização sionista na Palestina automaticamente são antissemitas ou são pró-nazistas. Isso é uma falsidade, faz parte do Hasbará, que é a palavra em hebraico para essa grande operação de propaganda que Israel faz, exatamente para associar antisionismo com antissemitismo, quando são duas coisas completamente diferentes. Isso é um truque esfarrapado do sionismo. Hamas não tem qualquer vínculo com o nazismo. Você pode criticar ou não a atitude do Hamas, mas compreendendo como uma organização que luta contra o colonialismo sionista na Palestina. Vamos para o segundo bloco, então. Kratos, solta o vídeo aí e já prepara a primeira pergunta para o Morgenstern. Segundo bloco, a perguntas do chat. Serão feitas 4 perguntas do chat para cada pergunta. 5 minutos para a resposta do debatedor, 3 minutos para comentários do outro debatedor. Bora, então, desculpa pelo... Como que é? Morgenstern. Stern. O Stern. Se ficar difícil, chama de Azambuja, ele não vai chatear. Vai chatear, Flávio, chamar de Azambuja? Flávio, é melhor Flávio. Primeira pergunta para o Flávio, então, do chat, querido. Vamos lá, o André, ele tá falando assim, Mussolini negociou com a igreja e elites para se manter no poder. Como justificar o apoio a setores conservadores a regimes autoritários se o conservadorismo prega a defesa e a liberdade e a ordem? Isso não mancha a imagem de instituições como a Igreja Católica?
Não acho que manche a imagem da igreja de maneira nenhuma. Agora, o que a gente sempre teve problemas historicamente, como eu estava explicando agora, não lembro qual a resposta para o Breno, é o seguinte: você tem ali regimes autoritários que eles surgem no poder. Quando você pega, por exemplo, um autor católico como Erich von Knut-Ledin, cara que falava 11 línguas, lia em quase 20, para deixar assim, né? Esse livro você acha com toda facilidade, você acha ele com toda facilidade sem essa versão revised, né? E olha como ele coloca, né? O livro chama Leftism. Ele fala, né? From the Sade and Marx to Hitler and Pol Pot, né? O original que você consegue achar é to Hitler and Marcuse. Você vai ver uma explicação ali, mas em detalhe, as filigranas de como que o Hitler está, o nazismo está associado, é quase um pequeno desvio do movimento de esquerda. Agora, quando você tem, ele está defendendo isso, o Eric Fögling defende a mesma coisa, inclusive, que, por exemplo, você tinha ali uma opção, tanto na Itália quanto aconteceu na Áustria. Você tem comunista de um lado, você tem nazista de outro. A única forma, isso parlamento, com voto, né, com a democracia ali definindo esse tipo de eleição, você tinha uma única opção: impor uma ditadura. Fala assim, ó, você tá fora da legalidade, você agora é ilegal, você também é ilegal. Eles defendem isso. Eles defendem. Inclusive, um outro livro do Eric Fögling, acho que foi talvez o primeiro livro dele, é Der autoritäre Staat, que ele defende o autoritarismo contra um totalitarismo, ou seja, melhor um Estado autoritário preconizando isso do que um Estado totalitário. Obviamente, isso é uma questão de emergência. Você não tinha... O que a Igreja Católica poderia fazer ali? Ela tem exército, ela tem bombas, ela tem como, sabe, dar um tiro na cara do Mussolini? Não tem. O que ela faz? Ela faz uma negociação, mas o que eu não gosto é esse tipo de revisionismo histórico, isso sim é revisionismo, de falar, olha, tá vendo? A Igreja apoiou o fascismo. A Igreja, portanto, ela é fascista, ela tem um certo apreço pelo nazismo. Não, ela tinha uma situação social impossível em sua mão, tal como ela teve que negociar com comunistas mais de uma vez. Só ver a história de São João Paulo II, isso não tornou em nenhum momento São João Paulo II comunista, ou a Igreja Católica comunista. Talvez a teologia da libertação faça muito isso. Comentários de 3 minutos. 3 minutos. Primeiro, vamos corrigir mais uma falsificação histórica. Na verdade, ele está repetindo a falsificação histórica. Nem a Itália, no momento da ascensão do fascismo, Flávio, nem a Alemanha, no período de ascensão do nazismo, estavam sob risco dos comunistas tomarem o poder. Claro, os comunistas eram um grupo ultraminoritário na Itália. Como partido. Não tinham força relevante. E os comunistas alemães tampouco tinham força. Na verdade, o que nós temos, tanto na Itália quanto na Alemanha, é uma aliança programática, ideológica entre diferentes correntes conservadoras, que possuíam uma certa restrição, uma certa resistência, tanto ao fascismo quanto a Adolf Hitler, mas consideravam que eles eram o mal necessário para poder haver uma reorganização do Estado alemão, para derrotar de vez qualquer tipo de resistência ou qualquer tipo de possibilidade revolucionária por parte dos trabalhadores e impor uma ditadura aberta, duríssima, que aumentasse, que permitisse a esses países, que eram países relativamente atrasados, especialmente a Alemanha tinha sido muito sangrada depois da Primeira Guerra Mundial, do Acordo de Versalhes, essas ditaduras ferrenhas seriam o caminho para estabilizar o Estado, derrotar a possibilidade revolucionária e garantir um rápido desenvolvimento capitalista tanto na Itália quanto na Alemanha, sem ter que respeitar sindicato, fechando sindicato, impedindo greves, impedindo reivindicações salariais, impedindo movimentos populares. Esse era o papel. Os conservadores, na sua imensa maioria, apoiaram esses governos. Apoiaram o governo de Mussolini e apoiaram o governo de Hitler com essa perspectiva. Foi uma aliança sólida. Tanto essa aliança é sólida, quanto depois da guerra, você vai ter, na própria Alemanha e em outros países, um processo de absorção de altos funcionários do nazismo no poder judiciário, nas empresas, nas universidades. Eles retornariam, eles não seriam castigados. Eles ficaram, especialmente até o final dos anos 60, impunes, foram reincorporados às estruturas de Estado e até às estruturas das Forças Armadas. Isso foi o que aconteceu, o que é mais uma comprovação fática
dessa aliança normal entre conservadores e nazistas, porque faziam parte do mesmo campo, o campo da direita, o campo da defesa do capitalismo, o campo que, do ponto de vista de classe, defendia os interesses das burguesias europeias. Então, era natural que os conservadores e os nazistas se aliassem, embora fossem elementos diferentes. Houve uma longa aliança entre os conservadores e os nazistas na Alemanha e uma longa aliança entre os conservadores e os fascistas na Itália e, no caso específico italiano, com a bênção da Igreja Católica. A Igreja Católica foi fundamental para a coesão do bloco conservador na Itália sob liderança do Mussolini. Vittorio Emanuele III, que era o rei da Itália então, e que nomeia Mussolini primeiro-ministro, só o faz depois da aquiescência da Igreja Católica, dado o peso que a Igreja Católica tinha na Itália de então. O comentário é 3 minutos? Isso. Então, deu tempo. Pergunta então do chat pro Breno. Bom, vamos lá. O Tufab, ele fala assim: Breno, antisionistas negam ser anti-judeus, mas são contra existir um Estado judaico na terra natal de etnia judaica. E pior, enquanto defendem palestinos que são colonos árabes. E por que você não é contra o etnoestados árabes também? Que é Etnoestado. Etnoestado. Não, vamos levar em conta que os estados árabes, mesmo aqueles que são teocracias, como é o caso do Irã, eles não são estados étnicos. Eles não foram construídos como estados étnicos. Nenhum deles tem uma constituição étnica. Nem os estados árabes têm uma constituição étnica. Nesses estados árabes, durante muitos anos, viveram diversas etnias. Eles podem ter, em alguns casos, são estados confessionais, ou seja, que advogam uma certa religião. Então são estados muçulmanos. Mas muçulmano demonstra qual é a orientação religiosa. Não é? Mas nesses estados árabes todos viveram e vivem muitas etnias. É diferente do projeto sionista. O projeto sionista defende um projeto étnico, um estado judeu, de supremacia judaica. Claramente isso é defendido. Israel é um estado de supremacia judaica. Mas tem árabes lá. O fato de existirem minorias não invalida o que eu estou dizendo. Israel é um regime de apartheid. Os judeus têm regras, certas regras. Abaixo dos judeus estão os árabes israelenses, que são cidadãos palestinos com cidadania israelense, que possuem direitos menores, e os palestinos dos territórios ocupados, esses não têm direito nenhum. É um regime de apartheid semelhante ao que existiu na África do Sul na época do apartheid, ou seja, são regras diferentes para distintas etnias. É assim que funciona o Estado de Israel. Então ele é um Estado étnico, diferentemente do que os Estados árabes. Vejam bem, os judeus não são sionistas. Há judeus sionistas e há judeus anti-sionistas. Eu sou um judeu anti-sionista. Tenho tradição judaica, venho de uma família cujos meus descendentes foram lideranças importantes da comunidade judaica, mas sempre foram anti-sionistas. Ou seja, foram sempre contrários ao projeto do etno-estado, da etnocracia judaica na Palestina, com a colonização daquela região e a limpeza étnica contra o povo palestino, como a gente está vendo agora. Né? O projeto do Trump de criar uma espécie de resort na faixa de Gaza, expulsando todos os palestinos, hoje, e apoiado pelo Netanyahu, ele é a expressão máxima dessa limpeza étnica, do genocídio como limpeza étnica, desse morticídio, mais de 50 mil mortos, especialmente mulheres civis, mulheres e crianças, para consolidar a colonização sionista na Palestina. Os judeus anti-sionistas lutam contra isto, não lutam contra o judaísmo, lutam contra o projeto sionista. Isso é muito importante de deixar claro nesse debate. Ou seja, sionismo é uma coisa, judaísmo é outra. Antisionismo é ser contra essa corrente ideológica. Antissemitismo é ser contra os judeus. Os sionistas estão para os judeus como os nazistas estavam para a Alemanha. Ser contra os alemães, os nazistas, não era ser contra a Alemanha. Ser contra os fascistas na Itália não era ser contra a Itália. Da mesma maneira, ser contra os sionistas não é ser contra os judeus. Tem que diferenciar bem as duas coisas. Eram 3 minutos, né? Ou eram 5? 5 minutos, tem então, tempo ainda. Vamos aqui desenvolver um pouco mais. Nossa, então eu fiz a minha em 2 minutos. Tá bom, tudo bem. Não, você fez em 5. Você fez em 5? Você fez em 5. E tem a pergunta dele se o povo judeu não teria direito de ter um espaço, né? De ter o próprio... Veja, nós temos uma realidade. A realidade é que existe... São várias perguntas, né, que ele fez.
São duas discussões diferentes. Não, eu me lembro. Tá. São duas discussões diferentes. O Estado de Israel hoje é uma realidade. Como é que vai sair dessa situação é uma discussão. Na minha opinião, Vilela, a solução dos dois Estados, que durante muito tempo foi a solução aprovada pela ONU, ela hoje, para mim, não é viável. O regime sionista destruiu as possibilidades dessa solução. Se você vai nas áreas designadas pelos acordos de Oslo para a existência do Estado palestino, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza, na faixa de Gaza nós estamos assistindo um genocídio brutal, com um objetivo claro de limpeza étnica, e na Cisjordânia a possibilidade dos dois Estados foi interditada pela colonização sionista na região. São mais de 750 mil colonos judeus ilegais na Cisjordânia, o que praticamente impede o surgimento de um Estado palestino. Na minha opinião, a solução é de um Estado único. Um homem, uma mulher, um voto. Como foi na África do Sul. Como é que acabou a apartheid na África do Sul? Quando brancos e negros puderam votar livremente e escolher um governo único. Portanto, que toda aquela região, do rio ao mar, todos os 15 milhões de habitantes daquela região, 7 milhões de judeus, 7 milhões de palestinos, tem mais 1 milhão ali de outras etnias, todos eles possam votar num único governo. É utópico isso, né? Então, isso é mais simples do que os dois estados. Isso é mais fácil do que os dois estados, porque os dois estados implicariam uma violência brutal. Como é que você tira 750 mil colonos que estão na Cisjordânia? A base de arma de outro genocídio? Dessa vez um genocídio contra os colonos judeus? Como é que você resolve isso? Pode ser até que haja uma solução transitória. Sim. De dois estados, mas a solução definitiva ali é um homem e uma mulher, um voto, do mesmo jeito que a África do Sul deixou de ser dominada pelo regime do apartheid. Comentários, Flávio. Quero só fazer um comentário rápido sobre o que você tinha falado sobre a igreja ter uma aliança ideológica. O Mussolini, ele escreveu um romance na vida chamado Giovanni Rus El Veridico. Não lembro agora qual que é o ano, mas 1907. 1907. Antes ele se converteu ao fascismo, antes ele se transformar em fascista. Porque ele era socialista neste momento, e ele escreve este romance que é baseado justamente em uma pessoa que vai dar origem ao movimento Taborita, que eu estava comentando lá no começo. Qual romance? Giovanni Rus, na verdade é uma italianização, né, de um boêmio. Rus é um dos precursores do Lutero, tá? E ele vai lá, esse romance, ele tem um nítido que era um tremendo antissemita, né, o Lutero? Tremendo antissemita, exatamente. E esse Giovanni Rus, ele é um dos percussores, né, da reforma. Quer dizer, fica tentando associar esse tempo todo, né? A igreja tem uma associação ideológica com o fascismo. E negar, por exemplo, o risco socialista, está negando simplesmente o risco eleitoral. A Alemanha tinha acabado de passar pela primeira ditadura socialista em 1919 com a Rosa Luxemburgo lá no meio. Ela nunca foi governo, a Rosa Luxemburgo? A primeira ditadura... Ela foi morta pelo governo social-democrata? Ok, só que ela estava... É um erro histórico. Ela estava quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já é dividida, tem a primeira ditadura, ela é homenageada pelo governo, inclusive, tá? Ela foi assassinada pelo governo. O governo Schneiderman, que assume depois da Primeira Guerra, era um governo social-democrata, e os Freikorps, que eram os soldados alemães, era uma milícia, sim, sob a ordem do governo, mata a Rosa Luxemburgo. O que você está falando não faz sentido. Tá no tempo dele, vai. O que eu tô falando é que você teve a primeira divisão de governo, você coloca na Baviera justamente um governo socialista, ele não chega a durar um ano, tá? Que tem toda a ideologia da Rosa Weber, ela é Rosa Weber? Quem é Rosa Weber? Então, Ô, Breno, eu vou pedir. Não, assim... peraí, essa eu aceito, porque essa é importante, porque depois vai me dar problemas aqui. Tá? Agora você, assim, é sempre essa tentativa de você falar assim, o fascismo é uma coisa ruim, então vamos começar a associar uma coisa completamente nada a ver, né, ao fascismo. Sobre a questão agora, né, sobre o que está acontecendo ali em Israel e na Palestina, eu concordo um pouco com a visão de um pensador, pode chamar de esquerda, né, Enzo Traverso você deve conhecê-lo. Ele falou assim, olha, você tem 7 milhões de um lado, você tem 7 milhões de outro. Não dá para você fazer uma solução de 2 estados agora. Porque assim, 2 estados, é quando você vai lá e fala assim, olha, o franco vai ficar desse lado, o germânico vai ficar desse lado. Já teve problema na Europa, que é mais ou menos dividida etnicamente, com algumas aspas aqui, dessa forma. Você imagina nesse lugar, vai ser a única vez que eu vou concordar com o Breno Altman nesse tempo todo, tá? Que eles estão misturados, entendeu? Você não tem como você fazer isso. Então assim, o que ele propõe, na verdade...
é uma espécie de federação, ou seja, uma possível federação. Porque eu também acho que é completamente utópico você achar que vai ter paz. Vai ter uma Só convivência dos dois. Por quê? Federação seria 2 estados, mas em um exato, só, com duas liberdade. regiões autônomas. Só que, exato, só que assim,